Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 4, verso 1. Ara. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Não precisava nem pregar, esse texto já é maravilhoso. Feche seus olhos comigo mais uma vez. Eu não queria que você esperasse pelo pastor, por alguém orar por você agora. Eu queria que você pedisse para que o Senhor falasse ao seu coração hoje. Queria que agora você clamasse: Espírito Santo de Deus, fala comigo, ministra o meu coração. Irmão, eu não sei como você chegou aqui, mas Ele sabe. Ele sabe exatamente como você está. Ele sabe exatamente como está o seu coração, as suas emoções. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então agora você vai clamar a Ele. Clama a Ele: Senhor, fala comigo, ministra o meu coração. Eu abro o meu entendimento, abro o meu coração. Senhor, eu agora, Senhor, me desvencilho agora de todas as reservas, de toda a resistência. Eu me desarmo agora, Senhor, para ouvir a Tua palavra e ser ministrado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Vou começar e você termina. O diabo é o pai da... O diabo é o pai da mentira. Está em João capítulo 8, verso 44, que nos afirma que o diabo é o pai da mentira. E vou falar uma coisa para você. Às vezes nós cometemos o erro de achar que o nosso inimigo quer nos tirar de qualquer maneira daqui de dentro da igreja. E de fato, ele quer nos separar muito mais da igreja. Ele quer nos separar do amor de Deus. Muito mais do que tirar você do convívio, da comunidade de fé, ele quer tirar você do centro da vontade de Deus. E o que ele faz para isso? Usa mentiras e artimanhas. Usa de muitas artimanhas para tentar nos enganar. A grande verdade é que o texto, que diz que, João capítulo 10, que fala que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e o diabo, o inimigo, nosso adversário, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu sei que eu inverti de forma intencional, mas a grande verdade é que nós precisamos definir muito bem em quem nós temos crido, ou quais as vozes que nós temos ouvido. No texto que nós lemos, fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E algumas pessoas não entendem isso, porque as pessoas falam assim: mas Jesus é Deus. Como que Jesus, sendo Deus, foi levado para ser tentado? A grande verdade, irmãos, é que ali
e durante a trajetória de Jesus aqui na Terra, nós precisamos entender que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E quem foi tentado aqui não foi Jesus Deus, vamos colocar assim, foi Jesus homem. Porque no mesmo texto diz que Jesus teve fome, jejuou 40 dias e 40 noites. Então aqui a humanidade de Jesus estava muito aflorada. Agora, repare que no texto, nós vamos observar que o tentador, que algumas versões dizem o tentador, né? Ele tenta por 3 vezes. Primeiro ele desafia Jesus a transformar as pedras em pães, porque Jesus estava 40 dias jejuando, então Jesus estava com fome. Depois ele levou Jesus no alto do pináculo do templo e falou assim: ó, faz o seguinte, Jesus, pula daqui, está tudo certo, você não é o Messias, os anjos vão te amparar lá embaixo, ó, está tudo certo, as pessoas vão ver e você vai ser glorificado. Na terceira tentativa, está melhorando, hein? Está melhorando. Na terceira tentativa, ele leva Jesus para o alto do monte, mostra todos aqueles reinos e fala assim: eu vou te dar isso tudo, é só você se prostrar aqui e me adorar. A grande verdade, irmãos, é que o diabo, desculpe o termo, foi um trouxa aqui. Por quê? Para pensar comigo. No Evangelho de João, capítulo 1, João começa o capítulo, seu livro, seu Evangelho, declarando algo muito forte. Ele começa declarando que no princípio era o Verbo, ou seja, ele está afirmando que Jesus é a palavra, é o Verbo. Jesus estava no princípio, Jesus estava na criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Repare comigo que Jesus é a palavra, amém? E Satanás leva Jesus para o deserto. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto e Satanás ali vai tentar Jesus usando a palavra. É claro que nós precisamos analisar o texto de várias formas, e muitas coisas que você vê na Bíblia também, de alguma forma, são ensinamentos que foram deixados para mim e para você, para nós seguirmos a nossa trajetória cristã aqui na Terra. Eu quero falar com você hoje, porque nesse texto, um texto muito rico, fala de tentação. E as pessoas cometem o erro de achar que ser tentado é pecado. Irmãos, todos nós somos tentados. Eu gosto de uma ilustração, eu vou fazer essa ilustração para você aqui. Eu gosto da ilustração que é o seguinte: a tentação é como uma oferta. Tem quando você vai numa festa, imagina uma festa de casamento, de aniversário, e todas as vezes que você está sentado à mesa, de tempos em tempos, chega um garçom e te faz uma oferta: refrigerante, salgadinho, pizza, cachorro quente, por aí vai, bolo, são ofertas. Eu gosto de comparar assim, porque de tempos em tempos, e eu falo de tempos em tempos, eu não falo de tempos muito vastos, muito espaçados entre um e outro, eu falo isso diariamente, e às vezes no mesmo dia, várias vezes, nós recebemos ofertas. E o tentador vem com a bandeja e nos oferece algo. E aí? Vai prostituição, vai adultério, vai drogas, vai pornografia, vai traição em todas as esferas, vai rebelião, todos os dias, irmãos, seja qual área, eu não sei qual a sua realidade, e todos nós temos as nossas áreas de fragilidade, mas a verdade é que todos os dias, esse garçom do inferno, ele vem com a bandeja e fala: vai, vai. Quando você está no aniversário, você é obrigado a pegar o bolo? É por isso que eu gosto dessa comparação, desse paralelo, porque na tentação não é diferente, irmãos. Você bota a mão na bandeja para pegar aquilo ali se você quiser.
Mas aí vem um grande ponto. Pastor, beleza, entendi que tentação não é pecado, todos nós somos tentados. E como vencer a tentação? É sobre isso que eu quero falar com você. Como, baseado nesse texto, como que nós vencemos a tentação? Coisas muito simples, mas que são esquecidas diariamente por mim e por você. Nós precisamos relembrar. Então, o que aprendemos com a tentação de Jesus? Primeiro, a importância da palavra. Pastor, eu já sei disso, e por que não pratico? Por que algumas pessoas se desesperam, irmãos? Porque elas não estão fundamentadas, não estão firmadas na palavra. Por que quando acontece algo, vou dar um exemplo, esses dias o presidente da República fez uma declaração e o dólar disparou. E eu vi muitas pessoas desesperadas porque o dólar tinha disparado. Mas quem confia em Deus, quem conhece a palavra, sabe que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Quando nós olhamos o cenário, e eu compartilho dessa opinião, eu creio, irmãos, que isso não é um pensamento pessimista meu, mas eu creio que em pouco tempo nós iremos enfrentar uma outra pandemia. Eu creio, para mim existem evidências disso. E eu me recordo, quando eu penso no futuro, eu volto para o passado. Por quê? Eu me lembro que lá em Campos, lá no Rio de Janeiro, durante a pandemia, algumas pessoas da igreja ficaram completamente desesperadas por causa do Covid-19. Pessoas que ficavam andando com 2, 3 máscaras no rosto. A pastora já balançou a cabeça, já lembrou de pessoas. E que andavam com 2, 3 tubinhos de álcool gel, e que usavam luva, e que faltava usar aquela roupa de astronauta. E as pessoas extremamente pessimistas falando: acabou, olha a pandemia, quantas pessoas já morreram. E eu ficava pensando: meu Deus, essas pessoas estão firmadas em quem ou em quê? Essas pessoas de fato não conhecem a palavra de Deus. Porque não importa o que aconteça, irmãos, eu fico imaginando no Egito, depois da 9ª praga, eu fico imaginando os hebreus, irmãos, porque a instrução de Moisés que ele recebeu do próprio Deus foi passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e naquela noite o próprio Deus mandou o anjo da morte. Eu fico imaginando os hebreus ouvindo o choro, os desesperos, os gritos dos egípcios ao ver os seus filhos primogênitos morrendo. Mas, irmãos, eles confiaram na palavra de Deus e de um líder. Eles confiaram no sangue do cordeiro nos umbrais das portas. A grande verdade, irmãos, é que nós precisamos entender a importância da palavra de Deus. E é isso que faz a primeira diferenciação, a primeira diferença entre quem de fato é firmado na palavra de Deus e quem de fato é firmado em qualquer outra coisa. Não importa como está a economia do Brasil, o que importa é que o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Não importa se as pessoas lá fora estão padecendo e elas estão buscando recurso em qualquer outro lugar. Eu sei com quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido ou pensado. Mas é importante nós entendermos que está firmado na palavra. Repare que Jesus é o nosso grande exemplo, né? Jesus o tempo todo, nas 3 vezes ele falou para Satanás: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas passando dificuldades financeiras, mas estão firmadas no homem, mas não estão firmadas em Deus. Irmãos, Deus é o nosso sustento, Deus que nos guarda. Na segunda vez, quando Satanás falou: atira-te daqui abaixo, Jesus falou: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, é importante nós entendermos a importância de conhecer, mas
olha para mim aqui, não conhecer a letra apenas. Esses dias eu ouvi algo de um pastor e é verdade, irmãos. O mundo lá fora não quer saber o quanto nós conhecemos da Bíblia, mas o quanto nós estamos dispostos a sermos transformados pela Bíblia, pela palavra de Deus. O quanto nós estamos dispostos a viver a Bíblia, a ser a Bíblia que o mundo lê. Jesus o tempo todo falou com Satanás: Satanás, está escrito. E quando nós passamos luta, irmãos, o que nós falamos? Quando nós estamos sendo tentados, o que nós falamos? Onde nós estamos firmados? É que nem aquele irmão que na primeira crise financeira corre para fazer um empréstimo, mas não para fazer uma oração. É que nem aquele irmão que passa uma crise no casamento, mas não ora pela esposa, a esposa não ora pelo marido, um não busca ajuste com o outro. Mas a primeira coisa que faz é chegar no salão e conversar com as amigas do salão e falar: meu marido é atribulado. É conversar no trabalho e falar: minha esposa reclama pra caramba. Você está firmado em quê? Ou em quem? Se a palavra de Deus não estiver viva dentro de você. Irmãos, quando o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, irmãos, eu fico imaginando um caminho escuro e a Bíblia vai iluminando para que eu possa dar o próximo passo. A palavra de Deus que me mostra o caminho, irmãos. Por que as pessoas estão perdidas? Porque elas estão crendo e acreditando em tudo e em todos. Elas estão se firmando na economia do país, elas estão acreditando muito naquele camarada que é um empresário que fez um investimento absurdo, mas elas não creem no poder de Deus, porque não conhecem a palavra de Deus. Sabe por que as pessoas estão cada vez mais abaladas emocionalmente? Porque elas não entenderam que a Bíblia é a fonte de cura para elas. A primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos estar firmados na palavra. A segunda coisa é que nós precisamos ter a nossa identidade formada. Aí vai um alerta, irmãos. Vai um alerta para mim e para você. Esses dias, eu estava assistindo um vídeo e tem um movimento, não vou falar o nome, tem um movimento que tem muitas letras. Já mostra a falta de identidade. Mas esse movimento que tenta com poucas pessoas fazer um grande alvoroço no nosso país e no mundo, um dia falaram que existia um novo termo, que eu não vou falar aqui para você por respeito a você. E falaram de um novo termo. Aí era uma mulher que era lésbica e perguntaram: mas esse termo significa o quê? E ela não soube definir o termo. Ela não soube se definir. Irmãos, estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm a sua identidade formada. Se eu te perguntar aqui, quem é você? Se eu te perguntar, quem é você? O que você me responde? Perguntar a alguém. Não, estou brincando. Mas nós precisamos entender que se nós não tivermos a nossa identidade formada, nós vamos padecer. Sabe por quê? Qual foi o argumento de Satanás? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Irmãos, ali Satanás estava tentando convencer Jesus de que de fato ele não era o Filho de Deus. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui hoje e me assistindo, que já esqueceram há muito tempo que são filhos de Deus? Quantas pessoas que estão passando dificuldade em alguma área da sua vida e tiveram momentos e pensou assim: estou sozinho. Não está. A pastora leu Mateus capítulo 28, verso 20, que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Mas nós, eu não combinei com ela, tá? Nem sabia da palavra. Mas nós estamos preocupados com as circunstâncias e não estamos preocupados em definir quem nós somos. Quem é você? No momento da bonança, da fartura, nós mostramos quem nós somos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que é só no momento da dificuldade, né?
É que nem uma vez, não sei se eu já dei esse testemunho aqui, uma vez eu conversando com um grande amigo, que ano que vem vou trazer ele para Tanque Novo. Um grande amigo, ele é dentista. Doutor Rodrigo, lembra do Doutor Rodrigo? Lembra do Doutor Rodrigo? E eu conversando com o Doutor Rodrigo, eu falei, Doutor Rodrigo, se eu ganhasse uma bolada de 300 milhões, eu não era pastor ainda, né? Eu ia rodar o mundo, eu ia viajar, pegar minha esposa, minhas filhas, eu ia sumir. Aí ele parado, ele estava na posição que o bispo está assim, ó, eu estava de frente para ele, serinho, falou assim, Deus usou a vida dele naquela noite, irmãos, ele falou assim, e o seu ministério? Você fala que você quer ser pastor, na primeira possibilidade da sua imaginação de ganhar 300 milhões, você já falou de viajar o mundo para curtir. Não tem nada de errado desfrutar do que Deus dá a gente, irmãos. Mas quando eu fiz aquela comparação, aquele sonho, aquele planejamento, eu pensei em desfrutar passeando, me divertindo, viajando. Em momento nenhum eu falei de pregar o evangelho, de abrir igrejas. E ali Deus usou a vida dele, ele com muita tranquilidade. Nós estávamos num churrasco e ele parado de frente para mim assim e falou assim: legal, Jedson, e o seu ministério? Você fala tanto que você quer ser pastor, ganhar almas para Jesus, pregar o evangelho, você não falou disso aí. Irmãos, eu queria abrir um buraco ali, não para enfiar a cabeça, mas para pular lá dentro, porque ali eu percebi que no momento onde eu imaginei ganhar 300 milhões, eu não incluí Jesus nos meus planos. Então é importante nós analisarmos se de fato a nossa identidade está bem formada nos momentos de bonança, mas também nos momentos de deserto. Porque no momento de deserto é onde nós queremos murmurar, reclamar, só enxergar o que é errado, o que é ruim, o que falta, não enxergar as coisas que nós temos e sermos gratos por isso. Repare que Satanás falou para Jesus assim, ó, se tu és o Filho de Deus. Nós lemos o capítulo 4 de Mateus, certo? Mas no capítulo 3, olha que interessante, irmãos. Capítulo 3, verso 16, coloca para mim, por favor. Mateus 3, a partir do 16, vou ler junto com vocês. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 40 dias antes aproximadamente, Jesus ouviu do próprio Deus: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Você está ouvindo hoje que você é um filho amado. Em nome de Jesus, não deixe que o diabo roube isso de você, independente do momento que você está passando. Esse texto é um dos textos clássicos. Pode voltar um, por favor, 16. É um dos textos clássicos que mostra a evidência da Trindade. Mostra a atuação de Jesus, aqui como um homem sendo batizado, onde foi batizado por João Batista, do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus falando: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, irmãos, Jesus 40 dias antes ouviu do próprio Pai: esse é o meu Filho amado. Você está ouvindo hoje que você é filho amado, você é uma filha amada. Independente do que vier a acontecer, você não vai perder esse posto, a não ser que você queira se abdicar, abrir mão disso, vivendo uma vida de pecado. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não transformou, irmãos. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus não se lançou, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não preste atenção no que eu vou te falar. Nós não podemos ouvir sugestões do inferno para as nossas vidas. Cuidado com o que você ouve, quem você ouve. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso aqui numa pregação. Cuidado com o que você ouve e quem você ouve. Existem muitas sugestões vindo do diabo e nós estamos ouvindo, irmãos. Quer ver uma sugestão clássica do inferno para a minha vida e para a sua?
adultério, divórcio, traição. Irmãos, isso é maligno. A pastora Xana sempre fala que a palavra divórcio não tem que existir no nosso vocabulário. Nós temos uma aliança com Deus e com o nosso cônjuge. Mas tudo isso é definido pela nossa identidade. Quem nós somos. Quem você é em Deus. A forma com que você se enxerga fala muito de como você está. Já reparou que existem pessoas que olham para elas mesmas sempre com aquele olhar de piedade? Coitado de mim, pobrezinho de mim, ó céus, ó terra, coitado de mim, todo mundo tem isso e eu não tenho. Oh meu Deus, coitado de mim, olha a minha necessidade. Oh meu Deus, é porque na sua identidade, a sua identidade está deturpada. Você acha que você é um coitadinho. Você acha que você é aquela pessoa que precisa atrair a atenção das pessoas mostrando as suas necessidades. Você é um filho amado. Deus te ama do jeito que você é. Do jeito que você está depende se você está em pecado ou não. E se você está em pecado, você tem uma oportunidade hoje de se consertar. Mas Deus te ama de uma forma incondicional. De uma forma única. Não existe ninguém que te ama como Deus te ama. E em terceiro, para encerrar, o que eu aprendo com esse texto é a importância da escolha. Repare que Jesus trocou a pedra ou o pão, o bispo falou isso, né? O pão que o diabo amassou para ser servido pelos anjos. Olha só a importância de uma escolha bem feita. Olha a importância de uma escolha coerente, irmãos. Comer o pão que era pedra, eu vou tomar liberdade para usar o termo que o bispo usou esses dias, o pão que o diabo amassou, ou escolher ser servido pelos anjos. O que você tem escolhido? O que você tem escolhido no seu dia a dia? Você desculpa, irmãos. Jesus aqui tinha a oportunidade de escolher o reino terreno, uma glória dos homens, ou o reino celestial, oferecido pelo Pai. O que nós temos buscado? A glória dos homens, ou glorificar o nosso Pai que está nos céus? Irmãos, escolhas definem futuros. Uma escolha mal feita, presta atenção no que eu vou te falar. Uma escolha mal feita pode te levar por caminhos tortuosos. Na verdade, uma escolha mal feita já mostra o quanto nós estamos longe do centro da vontade de Deus. Irmãos, tem momentos, tiveram momentos da minha trajetória cristã, nos meus 26 anos de evangelho, que eu ficava olhando para pessoas tomando decisões, eu ficava pensando assim, não é possível que aquela pessoa vai tomar aquela decisão. Está na cara que vai errar. Eu me lembro do meu pai da fé, que eu chamei de pai da fé, foi o grande responsável pela minha conversão ali, Deus usou a vida dele. E aquele camarada me evangelizou, me levou para a igreja, me ajudou no meu discipulado. E um dia, aquele cara era ministro de louvor, irmãos. Irmãos, aquele cara começava a ministrar louvor, era um negócio que Deus usava muito a vida daquele jovem. E um dia aquele jovem, muito meu amigo, ele me chamou para conversar e falou assim, eu queria que você orasse por mim. Aí eu, oro? Qual a área assim que você quer? Ele, não, eu queria que você orasse, porque eu preciso ter uma experiência. Aí eu pensei, poxa, ele quer ter uma experiência com Deus, né? Ele está sentindo a necessidade de ter uma experiência com Deus, legal. Eu, qual a experiência, Juliano? Ele falou assim, eu tomei a decisão de experimentar coisas lá do mundo. Agora eu não entendi. Ele falou assim, ó, ele começou falando dos nossos amigos que andavam juntos, mas eram jovens, eu tinha 17 anos na época, e ele falou assim, ó, você, fulano, vocês vieram do mundo,
vocês experimentaram coisas que eu não experimentei. Vocês têm um testemunho muito forte. E vocês podem falar: eu estava lá, mas o Senhor me tirou. Eu nasci na igreja. Eu nunca me prostituí. Eu nunca me droguei. Olha a mentalidade. Olha a sugestão do inferno para ele. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Eu preciso ter história para contar. Eu falei: pode parar. A sua história é muito mais poderosa do que a minha, porque Deus te guardou. Ele: não, eu preciso de uma experiência. Eu vou lá fora, eu vou experimentar e um dia eu volto. E eu falei com ele assim, eu falei: ó, vou falar uma coisa para você. É um direito seu, eu não posso te segurar. Mas as chances de você voltar são mínimas. Porque eu sei que você vai para o mundo e você vai experimentar as drogas, que era uma curiosidade que ele tinha. Então, jovem, deixa eu te dar um conselho. Cuidado com a curiosidade. Você vai se prostituir e você vai entrar para o meio da música, onde você vai ser envolvido e vai ser induzido a praticar muitas coisas, muitos pecados. Irmãos, tudo que eu falei está acontecendo até hoje. E aquele jovem tomou a decisão de experimentar as coisas que o mundo oferecia. A mãe dele é pastora. E há um tempo atrás ela me mandou uma mensagem: ora por ele, para que o Espírito Santo possa tocar na vida dele e ele volte para Jesus. Uma decisão, irmãos, pode mudar muitas vidas ao seu redor. Sabe, Jesus podia chegar e falar assim: vou mostrar o meu poder, e vou me jogar daqui, e você vai ver, Satanás, o quanto eu sou poderoso. Sugestões do inferno, elas não podem ser acatadas por mim e por você. Pessoas que o tempo todo ficam tentando negociar sua vida de santidade. Pessoas que ficam o tempo todo tentando mostrar que pode ter um jeitinho. Irmãos, ou você é santo, ou você está no pecado. E aqui, quando eu vejo a importância da escolha, eu entendo a importância de sair daqui hoje comprometido não com o pastor Gédson, com o bispo Sandro, não com o MIB, mas com Deus dessa igreja, a fazer escolhas coerentes. Estava eu e o bispo hoje, fomos aqui até quase meio-dia conversando e falando sobre discernimento, que é uma coisa que nós precisamos ter, o nosso discernimento muito aguçado, irmãos. Às vezes eu percebo que existem coisas acontecendo ao nosso redor e nós estamos completamente distraídos, como se nada tivesse acontecendo. Existem pessoas que serão afetadas com a decisão que você está pensando em tomar. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as decisões que você vai tomar. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Eu fico imaginando, todas as vezes, eu falo isso muito com a pastora Xana, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, irmãos, eu oro, com muito temor, que eu peço direcionamento a Deus, porque eu entendo que uma decisão errada minha, eu posso colocar em risco a vida da pastora Xana, da Keren, da Teté, porque não é só sobre o pastor Gédson. Uma decisão errada como pastor dessa igreja, e o bispo, acho que compartilham dessa mesma visão, uma decisão errada nossa pode botar vocês em risco. Tome cuidado com as suas escolhas. E para encerrar, eu quero te falar algo. Tenha coragem para fugir da aparência do mal. Não fuja do mal, não. Deixa chegar até o mal, não. Fuja da aparência. Quando você olhar de longe e perceber: parece ser o mal, irmão. Seja amizade, seja negócio, eu não sei qual decisão. A questão é: cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as sugestões que você tem ouvido. Porque de fato, Ele veio para matar, roubar e destruir. O nosso Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, amém? Esse Jesus que se faz presente aqui hoje. Eu quero orar pela sua vida.
Você que gostaria de tomar decisões corretas, fique de pé comigo. Saia daqui hoje disposto a tomar decisões certas. Saia daqui hoje decidido a viver não como você quer, mas como Deus quer. Como está a sua vida? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Como estão os seus negócios? Como estão suas amizades? Como está a sua vida espiritual, irmãos? Como estão suas emoções? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós queremos nessa noite colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nós entendemos nessa noite, nós aprendemos que constantemente nós somos tentados. Mas Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento para dizer não ao pecado. Deus, em nome de Jesus, todos os dias nós temos escolhas a fazer. Todos os dias, Senhor, todos os dias nós somos colocados à prova. Deus, que a nossa identidade esteja tão firmada e tão formada no Senhor, a ponto de nós estarmos firmados na Tua Palavra, que de fato é lâmpada para os nossos pés. Deus, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração diante do Senhor, nossa mente, e declaramos nessa noite, Senhor, que queremos viver para a glória do Teu nome. Que as nossas escolhas mostrem verdadeiramente o tamanho do nosso amor ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, quando as pessoas olharem para as nossas vidas, que elas vejam o Senhor. E assim, Senhor, como a Tua Palavra nos garante, no verso 11, que diz que os anjos vieram e serviram ao Senhor Jesus. Pai, existem pessoas aqui hoje, Senhor, que precisam ser servidas pelo Senhor. Mas eu te peço, Deus, antes que o Senhor as fortaleça. Fortaleça os meus irmãos. Que eles possam, Senhor, todos os dias estar convictos de quem eles são no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma sugestão do inferno venha prevalecer nas nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam aguçados à voz do Teu Espírito Santo. Mas que nós não venhamos, Senhor, ouvir as sugestões do inferno, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada família aqui representada. Eu quero abençoar cada casa, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta do Messias. Que todos que creem digam amém. Amém. Deixa eu dar um recado. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir.